Olá a todos, meu nome é Caroline de Moraes, eu sou terapeuta, eu sou especialista num sistema muito poderoso de autoconhecimento e autodescoberta chamado Eneagrama. Moro aqui no Canadá, atuo no Canadá e no Brasil e vou gravar esse vídeo para vocês a pedido da Rita, aqui do portal delas, tá? E o tema de hoje é ansiedade e tecnologia, um tema tão atual, principalmente quando a gente vivencia situações muito difíceis, como essa situação que a gente tem vivenciado de isolamento social, de quarentena, ou seja, a gente fica muito mais conectado virtualmente, que por um lado é bom que a gente consegue manter contato com as pessoas, mas por outro lado, isso também pode acarretar bastante ansiedade, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas existem pessoas que são viciadas no telefone, viciadas em tecnologia, viciadas em redes sociais. E já existem algumas pesquisas que mostram que as pessoas experimentam estresse e ansiedade quando ficam longe do seu smartphone, por exemplo. Você já se perguntou o que acontece quando você sai sem o seu telefone? O que acontece quando você passa um dia inteiro off? Então, já tem pesquisas nessa área mostrando que as pessoas podem sim, inclusive, exibir sintomas semelhantes aos das pessoas que têm algum tipo de vício mesmo, né? Sintomas de abstinência. Então, por exemplo, existem seis, na verdade, que eu considero fatores que podem fazer com que aumente o nosso nível de ansiedade, o uso excessivo de tecnologia, né? A gente ficar navegando aí na internet. Então, vamos lembrar o seguinte, a ansiedade, ela é um sintoma, muitas vezes que advém de um medo, né? Principalmente do medo. Então, você tem, por exemplo, um pensamento de que você está inseguro e isso dispara essa emoção, medo, né? E aí, não reconhecendo, não dando vazão a isso, o que pode acontecer é esse medo e ganhando grandes proporções, então a gente chama de ansiedade. Digamos que a gente tenha, essa é uma das raízes, né? Tem outras coisas que podem acarretar isso também, enfim, a ansiedade também pode ter outras raízes. Então, se a gente fica muito tempo na internet, nesse looping, esse nível de ansiedade, que depois pode sim causar algum tipo de doença, pode abalar a tua saúde mental, a tua saúde emocional de forma mais grave, precisa ser olhado, a gente precisa olhar para isso. Então, por exemplo, quando a gente fica muito tempo navegando no smartphone, o que pode acontecer? Se você não desbloquear, se você não tirar ali as notificações, aquilo fica ali pipocando o tempo inteiro e a gente vai se distraindo, né? Então, nosso nível de distrabilidade ele aumenta muito e a gente começa a perder o foco. Existe uma pesquisa no Reino Unido que diz que, em média, uma pessoa desbloqueia o telefone dela 85 vezes por dia. E eu vou contar para vocês, tá? Eu cheguei a achar que eu estava viciada fazendo esse tipo de coisa, mas mesmo que no automático, aí clicando ali em todos os botões, deixa eu ver o e-mail, deixa eu ver o Facebook, deixa eu ver o Instagram, deixa eu ver o que quer que seja, e isso vai distraindo, isso vai consumindo a nossa energia ao longo do dia. E essa pesquisa do Reino Unido, ela diz o seguinte, que isso não é um consenso ainda, mas essas pesquisas já começam a mostrar as correlações entre esse alto uso de tecnologia com má habilidade cognitiva, como dificuldade de atenção, problema de memória e problema de aprendizado. Então, a gente está falando de uma coisa que é realmente muito séria. Um segundo fator que eu acredito que aumenta também o nível de ansiedade, que a gente pode fazer a correlação, que eu gostaria que vocês observassem desregulação do sono, né? Muitas vezes a gente deixa para olhar ali para o celular bem no final do dia, quando você já está indo para a cama e aí então você tem um tempo, você vai navegar ali nas redes sociais e já tem também pesquisas mostrando que aquela luz ali do celular, ela vai alterar alguma coisa ali no seu sono, né? E aí, por exemplo, a gente entra, não, vou entrar rapidinho só para ver o clima de amanhã, como é que vai estar. E quando a gente entra para ver o clima, quando você vê, você passou uma hora navegando ali, assistindo um vídeo, ou vendo alguma coisa, enfim. E essa tela azul, a gente costuma dizer que pode reduzir
a produção de melatonina, o que interrompe o nosso ritmo circadiano, ou seja, os ciclos do sono, dificultando a queda e a permanência desse sono. Então, se você não anda dormindo bem, investiga também se existe alguma relação com o seu uso da tecnologia, tá certo? Bom, também tem um terceiro complicador aí, né? Então, você tá lá no seu dia a dia e muitas vezes isso atrapalha, fica difícil a gente equilibrar vida profissional com a vida pessoal. E por que isso acontece? Porque no passado era muito claro quando que terminava o horário de trabalho, você ia para casa. No entanto, muitas pessoas hoje estão trabalhando pela internet, que é o meu caso também. Meus atendimentos são online, eu uso meu Instagram para fazer divulgação do meu trabalho, gravo conteúdo. Então, em que momento que a gente precisa desligar? Né? Que momento que eu paro de trabalhar? Em que momento que eu paro de checar os meus e-mails? Em que momento que eu paro de responder os meus clientes? Né? Porque as pessoas também acessam a gente por diferentes aplicativos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que também trabalha com tecnologia, fica muito atento a essa questão de equilibrar o seu trabalho, de equilibrar a sua vida pessoal. Isso certamente é muito importante. Eu recentemente fiz esse teste, né? Eu notei que já estava indo, meu nível de ansiedade estava aumentando, né? Eu sou terapeuta, então eu sei bem identificar esses fatores. E quando eu notei isso, eu tomei uma decisão. Eu uso meu celular como eu uso um computador. Então eu ligo ele no horário de trabalho e eu desligo quando eu termino o dia e tento não acessar durante o fim de semana, por proteção do meu bem-estar emocional, do meu bem-estar mental. Isso daí também fica uma dica para vocês, é muito importante. E existe também uma outra coisa que as pessoas têm falado muito, né? Esse seria aí um quarto ponto de atenção, que é um tipo de ansiedade social que surge, que é o medo da gente estar perdendo alguma coisa, né? No inglês é fear of missing out. Então, esse termo ele está ficando muito comum, porque você já parou para pensar, você está às vezes num restaurante conversando com alguém, mas está navegando, por exemplo, no Facebook para ver o que seus amigos estão fazendo, o que está acontecendo. E se a gente não tiver conectado, vem essa ansiedade de que a gente pode estar perdendo alguma coisa. Então, às vezes, as pessoas querem tirar um fim de semana em família, um fim de semana para se conectar, para se reconectar consigo mesma, mas acaba ficando ali navegando na internet para ver o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo, né? E as pesquisas também estão explorando essa relação entre esse uso excessivo de tecnologia, de smartphone, de rede social, com esse medo social, com essa ansiedade, né? Que isso está afetando a saúde mental das pessoas. E aí, esses dois últimos fatores que eu vou trazer para vocês são dois fatores que eu trabalho muito nos meus atendimentos. Meus clientes trazem essas questões. Um deles, por exemplo, é a comparação social, né? A gente olha no Instagram, aliás, essas redes sociais, elas foram muito criadas para isso, não é verdade? Você só posta coisas positivas, existe o like, né? E aí você fica comparando a tua vida com a vida das pessoas, sempre parece que essas pessoas estão mais felizes no relacionamento, que elas estão participando de projetos muito legais, e isso ainda piora porque nas redes sociais existem as métricas, não é verdade? As métricas de sucesso, digamos assim. Então você consegue ver quando uma pessoa faz um post, recebe muita curtida, ou tem bastante comentário, ou se ela tem mais seguidores. E esse tipo de comparação pode fazer com que alguém se sinta inferior, aumentar uma sensação de inferioridade, ou porque não tem tantos seguidores, ou porque não teve tantas curtidas determinada foto. Então, gente, olha só quanta coisa, né? Que às vezes a gente nem nota, porque a gente vive no automático. É claro que eu não estou falando para todo mundo, não dá para generalizar, né? Mas para essas pessoas que eu estou falando, eu me enquadro dentro disso também. Tem que estar atento, né? Tem que ter autoconhecimento, tem que ter um objetivo. Eu vou acessar
por 1 hora, eu vou acessar por 2 horas. Se eu trabalho com isso, eu vou ter uma atenção redobrada, né, para isso não invadir a minha vida familiar, para isso não me tirar, por exemplo, de dar uma volta, de ter contato com a natureza, tá? Bom, a última coisa que eu queria deixar aqui para vocês, que é muito importante esse ponto de atenção, né, que influencia muito, as pessoas por conta de navegar na internet, por conta de redes sociais, por conta dessa facilidade de tecnologia, elas estão mudando a forma como elas lidam com os problemas delas. Ou seja, hoje a rede social, que a gente costuma dizer que internet, telefone é um vício, as pessoas usam isso também como fuga, né? Então, se eu tô lá, meu dedinho tá lá navegando, vendo, eu tô me distraindo, né? E se eu tô me distraindo, eu não tô acessando as minhas dores, eu não tô acessando o meu emocional, eu não tô conectado comigo. Então, se você também tá dentro desse padrão de uso excessivo de tecnologia, lembrando, obviamente, que tem todos os benefícios, mas eu tô falando de ansiedade, coloque atenção nisso, tá? Se você tá usando esse tipo de coisa, porque você, sei lá, de repente tá triste ou tá entediado ou tem alguma coisa acontecendo e você fica ali navegando, navegando, não olha para aquele problema vai aumentando, esses níveis de ansiedade vão aumentando também, tá? Então, a tecnologia também precisa ser utilizada com bastante autoconsciência, né? Para que a gente saiba o porquê de estar ali. É bacana? É super bacana, é legal interagir, conecta, né, as pessoas, a gente sabe muito bem quais são os benefícios, mas é muito importante, principalmente agora, né, por questões de isolamento social, a gente ficar muito atenta a esse padrão, ou seja, atento ao sono, atento à vida de trabalho, atento às nossas conexões e atento às nossas emoções, tá? O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos estima que, em média, 7% da população mundial sofra de algum tipo de transtorno de ansiedade. É claro que isso não vem só por conta da tecnologia, né? Isso é um padrão que muitas vezes já começa a existir desde a infância, adolescência, mas essa tecnologia pode ser um fator que aumente mesmo essas questões, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que o Brasil está entre um dos países mais ansiosos do mundo, com a população que mais sofre de transtorno de ansiedade, né? E esse transtorno de ansiedade, ele pode gerar uma série de crises, síndrome do pânico e uma série de outras questões relacionadas à saúde mental. Então, para que, né, a gente trazer mais uma coisa para dentro dessa caixinha? E aí, vamos pensar no seguinte: algumas pessoas não vão conseguir, mesmo porque trabalham ou não querem, né, reduzir talvez o seu uso de internet, o seu uso de interações em redes sociais. Mas é importante lembrar, tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Você pode tirar, então vou dizer para vocês assim, algumas coisas que eu fiz que deram certo para mim e que eu recomendo para os meus clientes que têm essas questões. Então, você pode colocar um horário para acessar, então você acessar de tal hora até tal hora. Meu objetivo na internet vai ser esse aqui, você entra com consciência. Eu tirei todas as notificações, então para não ter a interrupção. Quando quero fazer alguma coisa que exige foco, quando quero fazer alguma coisa que exige a minha atenção, eu deixo o celular bem longe de mim, aliás, eu deixo ele numa gaveta, porque do contrário, automaticamente eu pego, desbloqueio, olho se tem alguma coisa e volto. E eu estava notando que eu fazia isso a cada 5 minutos, a cada 2 minutos, e meu rendimento estava caindo muito. Uma outra coisa também que eu notei, pessoas que falam que tem a semana muito atarefada, que não estão dando conta, que a agenda está cheia, quando elas reduzem esse volume de andar em rede social, de telefone e tudo mais, elas acabam também encontrando tempo, tá? Eu tenho até um caso de um cliente que trocou. Ele falou, não dá para mim, eu vou ter um telefone normal, daqueles antigos, que não vai ser smartphone, porque quando eu quiser acessar alguma coisa, eu vou ver se eu entro no meu notebook só para me manter informado, né? Então, ele tomou essa decisão. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer
fazer também para nos proteger, para nos ajudar. E em relação à ansiedade, tem sido assim divulgado amplamente no mundo pelos principais especialistas do tema, que o que ajuda muito é a atenção plena ao corpo, é viver no momento presente, fazer mais respirações, meditação, caminhar na natureza. É claro que tem determinados casos que as pessoas vão entrar com medicação, elas vão tomar ansiolítico e tudo mais. Mas o principal que eu falo para as pessoas que estejam ou não estejam tomando algum tipo de medicação é cuidar do teu mundo interior. É cuidar de você, é olhar para isso. 15 minutos que você para respirar, que você para se conectar com você, pode ter muita valia e certamente pode mudar, reduzir os níveis de estresse e de ansiedade. Isso daí, existem diversas pesquisas falando sobre isso, do quanto isso é importante, tá? E eu vou recomendar um livro para vocês que se chama Trabalhe por 4 horas semanais, né? E não é nenhum milagre, eu vou até checar aqui se é esse nome mesmo. Trabalhe 4 horas, vou dar aqui o nome por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro, ele é um livro muito interessante, não tem nenhum milagre no livro, não é uma fórmula mágica, mas vocês vão gostar muito da forma. Tem audiobook, audiolivro, tô vendo aqui. Vocês vão gostar muito da forma e das ideias que esse autor traz, tá? Ele diz, tem na Amazon para vender aqui também. E esse autor, ele diz o seguinte, ele acessa e-mail uma vez por semana e ele vai explicando uma série de coisas que você pode fazer para ser mais produtivo. E claro, mesmo que a gente não consiga trabalhar só 4 horas por semana, ali vão ter uma série de ideias diferentes, um novo mindset de olhar para essas coisas. Eu gosto muito disso, principalmente quando as pessoas dizem assim, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo, e a gente sempre tem que se fazer pergunta, será que eu não consigo mesmo? Será que não dá para reorganizar as coisas? Será que, enfim, eu consegui, eu digo assim, achei também que não fosse conseguir, mas por uma semana eu fiz um teste. Vou fazer um teste uma semana, sem WhatsApp, uma semana sem redes sociais, sem telefone, sem nada, né? Avisei os meus clientes, avisei a minha família, os meus amigos e para me conectar comigo, voltar para o equilíbrio, né? E assim a gente vai desacelerando. E é muito bom e você pode também testar algumas coisas diferentes, tá certo? Espero ter contribuído. Você me encontra aqui no Instagram como Caroline de Moraes e até a próxima.